Olá, senhoras e senhores, seja bem-vindo a mais um Estudo de Mercado. Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um Estudo de Mercado, onde eu vou mostrar para você nesse vídeo como você pode fazer para ter resultados no mercado financeiro utilizando o meu método OED. Nesse vídeo eu vou mostrar para você o passo a passo para você encontrar no seu gráfico pontos que vão te oferecer uma alta lucratividade, um baixo risco e uma altíssima taxa de acerto em suas operações. Tudo isso encontrando onde está o dinheiro. Mas claro, antes da gente começar, eu queria pedir para você já deixar o like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal e assinar o sininho de notificações para que você sempre possa receber vídeos novos. Também não deixe de conferir os links aqui da descrição e lá tem o meu Instagram e também tem o link para você fazer a sua inscrição para a mentoria Método OED 2023, onde você vai ter ali um produto que ninguém mais tem no Brasil. A revolução do ensino de day trade começou semana passada e você está de fora, você não pode perder tudo que eu tenho para te oferecer nesse produto. Quer saber mais? Acesse aqui abaixo, ó, na descrição desse vídeo, ou acesse métodooed.com.br para você entender de que forma eu posso te ajudar a ter resultados no mercado financeiro. Vamos começar? Bom, senhoras e senhores, este aqui é o gráfico de 5 minutos do mini índice. A gente pode observar as movimentações que nós tivemos aqui no pregão de hoje, aquela clássica movimentação de mitigação que nós conversamos ali no nosso estudo de mercado de ontem. Nós tínhamos o mercado aqui trabalhando com uma continuidade desse movimento de alta, rompendo o nosso change of character, onde nós tínhamos aqui uma região possível de inducement, uma região que não estava mitigando 50% do movimento. Então esse ponto aqui extremamente importante, era uma região que o mercado poderia induzir os operadores ao erro. Nós tivemos aqui alguns movimentos de indução nesse ponto de liquidez, tá? Mas a grande movimentação veio aqui nesta venda, onde muitos operadores ficaram travados no topo aqui, a famosa trucada, né? E aí a gente desceu vendido até essa movimentação dentro desse order block validado comprador, onde nós estávamos buscando aqui fazer uma compra, que inclusive o mercado ofereceu essa compra aqui no final do pregão. Infelizmente ele ficou para swing trade. A expectativa é que o mercado volte a testar o topo dessa estrutura, mas basicamente o mercado estava abrindo numa região para captura de liquidez, onde nós tivemos aqui a formação de um Judas Swing, mercado capturando liquidez tanto na parte de cima quanto na parte de baixo deste movimento aqui, também conhecido como Rally Base Rally. E aqui basicamente a gente estava saindo de uma mitigação do ponto A, levando o dinheiro até a região mais líquida, que era o ponto B. Como que o mercado estava rompendo, dando início a uma nova referência, né? A gente tinha aqui essa região de fundo como sendo order blocks validados para a movimentação de compra, o que originou o mercado fazer esse movimento que nós desenhamos aqui no estudo de mercado de ontem. Se você soube aproveitar aqui toda a leitura utilizando o método OED, você teve muito sucesso na movimentação de hoje, uma vez que o mercado oferecia para você a possibilidade de você trabalhar com uma leitura aqui de movimentação, tanto, né, se você for analisar a referência principal, você tem a sua compra nesse fundo, e se você analisar a sua referência secundária, que seria esse movimento de mitigação, que seria esse movimento que vai levar o dinheiro do ponto A até o ponto B, da zona menos líquida para a zona mais líquida, seria este movimento vendedor aqui, onde a gente estaria rompendo estrutura, rompendo aqui essa região de fundo, que até o momento ele seria um fake shock, mas a gente está se baseando por essa mínima aqui que o mercado acaba rompendo neste candle. Com isso, ele faz aqui a movimentação de quebra da estrutura. Quando ele quebra a estrutura, ele valida este candle institucional que nós temos aqui, tá? Um padrão de order block bem conhecido ali no mercado, onde o mercado acaba validando essa região aqui de venda, tendo como nosso alvo a próxima zona de demanda. Então você tem toda essa movimentação de queda aqui direto e reto, sem nenhuma dificuldade, movimento extremamente limpo, movimento aprisionando o fluxo do dinheiro desinformado para depois utilizar isso como combustível. E obviamente agora amanhã nós vamos ter aqui a continuidade dessa estrutura, tá? Se você for trazer isso daqui para cá, porque o mercado está utilizando esse order block como região de interesse, eu vou trazer também este movimento de indução para cá,
Vou trazer aqui para nós, né, obviamente, isso daqui é uma quebra de estrutura, onde o mercado dá continuidade a esse movimento de mitigação, lembrando que ele, para começar uma movimentação de alta, utilizando ali a leitura segundo o movimento de confirmation entry, ele precisaria romper uma região de um choque, e até o momento nós não temos o mercado mitigando até os 50%, tá? Então uma vez que quebramos essa estrutura, o mercado iniciou nova estrutura. Isso daqui é um movimento de indução ao erro. Ele vai fazer de tudo para capturar a liquidez aqui, ó, e fazer a possível movimentação de Judas Swing. Afinal, pessoal, nós precisamos de liquidez para continuar a movimentação. Então espere por um movimento como esse, já que eu não posso afirmar que isso daqui seria um choque porque está abaixo dos 50%, eu preciso entender que o mercado rompendo a estrutura está iniciando um novo movimento. Eu até tenho aqui dois Fair Value Gaps importantes, que o mercado pode utilizar isso daqui como liquidez, né? O mercado pode utilizar isso daqui como ponto de indução, então a gente pode utilizar essa região como possível região para venda. Nós temos um order block extremamente interessante nessa parte superior. Este order block aqui, inclusive, foi validado com o rompimento dessa estrutura, com a continuidade dessa estrutura. Uma vez que a gente já tem essa mitigação toda formada aqui, a gente vai começar a buscar aqui em time frames maiores regiões em que vão impedir o mercado de dar continuidade a esse movimento. Tem um outro order block aqui que pode segurar o preço, e a movimentação dentro dos 60 minutos não é muito clara, porque a gente está trabalhando aqui utilizando o mini índice, mas você pode jogar isso para o gráfico do Ibovespa, e você pode observar que nós ainda não fizemos a captura da liquidez naquele fundo, o que poderia indicar o mercado capturar a liquidez nesse fundo para depois subir ali, buscar a movimentação deste Fair Value Gap e deste outro Fair Value Gap aqui. Então existe duas regiões com altíssima concentração de dinheiro dentro desses pontos, e o mercado ainda não fez a movimentação de capturar esse Equal Lows que nós temos aqui, que acabou formando esse Equal Lows. É uma região que tem uma vasta quantidade de dinheiro aprisionado aqui, então não estranhe ali uma possível movimentação de captura de todo esse movimento aqui, tá? Você tem aqui um Fair Value Gap, inclusive está marcado errado aqui como vendedor, é um Fair Value Gap de compra, que ele pode estar dando ali uma movimentação, né? Pode estar te dando ali uma região de movimentação dentro da continuidade, né, desse movimento todo, né? Ele pode servir ali para a gente pensar numa possível movimentação em que o dinheiro seria finalizado, tá? Então você tem aqui essa possibilidade do mercado vir buscar essa região quando ele fizer a captura desse movimento, tá? Se você for olhar aqui no nosso gráfico diário, você pode observar que o mercado está numa movimentação clássica de mitigação, é um profile de mercado muito comum. Você tem toda essa leitura aqui do mercado quebrando as estruturas, então ele precisa, obviamente, mitigar até a região mais líquida. Ele fez essa mitigação e agora ele já quebrou aqui, na verdade, o choque do movimento principal, né? O choque dessa mitigação, melhor dizendo, desse movimento como um todo. Quebrou esse movimento de choque, agora ele precisa mitigar até a região superior, até aqui em cima, para depois cair onde nós vamos buscar liquidez nessa região de fundo. Então, Gabriel, eu quero fazer ali um ajuste, né, no meu gráfico, utilizando os meus pontos relevantes ali para minha tomada de decisão, principalmente aqui utilizando o gráfico diário. Você vai marcar essas regiões, a gente pode deixar simplesmente essa zona de liquidez e esta outra zona de liquidez aqui, que é um outro order block importantíssimo do gráfico diário. A gente vai trabalhar com essa leitura de movimentação aqui de queda, tá? Se você quiser, você pode até apagar tudo aqui de novo, fazer um movimento novo, né? Fazer uma nova leitura para que isso fique extremamente claro na sua visão. Se a gente fizer aqui o rompimento desse choque, você vai ter o mercado iniciando uma nova referência a partir do momento que ele quebra a onda. Então eu vou utilizar essa onda como um todo aqui. Afinal, o mercado não fez uma mitigação no 50% a partir daqui. Até que ele fez, tá? Mas é uma mitigação pequena. A gente pode considerar esse movimento como inteiro, esse movimento como uma coisa só. Mas caso você tenha preferência, você pode até colocar aqui que o mercado quebrou a estrutura a partir desse ponto, só para você ter ali uma
uma confirmação um pouco maior, tá? Esse movimento aqui de mitigação foi realizado, nós inclusive fizemos esse trade vendedor, então nós estamos trabalhando dentro deste intervalo, dentro dessa zona de liquidez, essa zona de oferta e demanda, então você tem o preço trabalhando dentro dela. Quando você joga isso para um gráfico de 240 minutos, você consegue observar aqui que a movimentação do seu change of character, né, a movimentação da sua troca de característica, ela é feita a partir desse ponto, porque a partir daqui você tem o mercado trabalhando ali a mitigação, então ele está fazendo a movimentação de mitigação, que é um movimento secundário. A partir desse momento ele finaliza, ele encerra o movimento secundário, e quando ele encerra o movimento secundário, novamente ele gera uma nova referência para você estar trabalhando, e aqui ele está gerando para você este outro order block, para você validar este movimento secundário agora, porque você está trabalhando com o order block do gráfico de 240, é um POI, né? É um POI do gráfico de 240. Você pode colocar aqui order block 4 horas, joga esse movimento aqui dentro do order block, coloca ali uma cor branca, e aí você já tem um detalhe muito mais refinado da sua leitura, né? Se você colocar aqui essa movimentação como um todo, você vai ter um detalhamento muito maior do seu movimento. A gente tem ali order block diário, order block de 4 horas, e aí você vai dar continuidade a essa leitura, tá? Que jeito que nós vamos dar continuidade a essa leitura? Eu posso pegar esse 4 horas, jogar nos 60 minutos aqui, eu vou observar que esse movimento é uma região que eu possa ter indução do preço, afinal o mercado aqui ele não está mitigando até os 50%, esse movimento aqui dessa liquidez foi antes dos 50%, então dentro desse movimento em si, o que eu posso fazer aqui? Eu posso marcar essa região também como região de liquidez, porque é um equal lows, aqui eu tenho uma região de inducement, né? Aqui eu tenho a expectativa do mercado vir testar esse POI. Eu sei que isso daqui é um order block do gráfico de 4 horas, a gente já marcou isso. Só que eu posso refinar esse movimento agora para um order block de 60 minutos, que este order block de 60 minutos ele vai ser refinado, não muito, né? Mas ele vai ser refinado nesse sentido aqui, onde você pode até dar uma mudada nas cores ali para o negócio ficar um pouco mais detalhado, tá? Você tem aqui agora um order block refinado do gráfico de 60, o que eu gosto de fazer aqui é mudar a cor da movimentação do próprio order block, tá? Porque senão vai ficar uma mistura ali muito grande, não tem necessidade de você misturar esse monte de coisa, porque senão você acaba confundindo um pouco as coisas, tá? Então marque ali de uma forma que fique mais visível para você. Se você quiser jogar aqui a mesma referência, você pode acompanhar a mesma referência também aqui, ó, neste outro order block inferior. Então aqui você tem várias regiões favorecendo para você aqui os melhores POIs. Dentro dessa movimentação do Ibovespa, eu gosto de trabalhar ali no mínimo o time frame de 1 hora, tá? Porque a gente consegue estabelecer ali bem a movimentação que o ativo está fazendo. Isso vai gerar para a gente ali entradas e possibilidades de análise dentro dos nossos ativos, né? Dentro dos nossos índices. Você tem que entender que o movimento principal é esse. Você tem que entender que o movimento inicial, né, o movimento em destaque é esse movimento aqui, tá? O movimento das bolinhas. E você entendendo que esse movimento das bolinhas é o movimento em destaque, essa região que você tem aqui é uma região que o mercado possivelmente pode fazer aquela movimentação que a gente já desenhou, que é capturar liquidez nos 2 pontos antes de avançar para baixo, tá? Então é muito importante você entender para onde que o mercado está indo, da onde que o mercado está vindo, porque assim você vai saber como que você pode se localizar nos time frames menores, como 5 minutos, por exemplo, como 15 minutos, por exemplo. Você vai entender que essa região toda que o mercado formou aqui no pregão de hoje é uma região simplesmente montada para capturar liquidez, tá? Para você colocar esse dinheiro no bolso, e uma vez que o institucional colocar esse dinheiro no bolso, manipular esse fluxo aí a favor dos operadores, tá? Você ainda até pode refinar esses order blocks ainda mais se você utilizar esse modelo de gerenciamento, né, de risk entry, onde a gente coloca ali o refino do order block em si. Além de você refinar ele por tempo, a gente refina ele também por movimentação dentro do order block. No caso aqui a gente está utilizando os 50% do order block para
mostrar para nós ali o melhor ponto que a gente poderia ter, o melhor risco-ganho, né? E a gente vai buscar aqui um trade nesse sentido, gente. A gente vai buscar um trade aqui com essa recompensa, né? Com esse risco-ganho aqui de 7-1. A gente tem essa expectativa de continuidade na queda do índice, né? Obviamente, você sabe disso, porque o mercado ele está finalizando o choque. Se ele está finalizando o choque, nós temos essa movimentação aqui primária, né? Essa movimentação aqui esse primeiro toque do movimento como sendo um movimento de queda. Porém, para ele cair, né? Para ele cair, ele precisa subir. Então, o que a gente observa aqui dentro desse próprio movimento? Que é necessário ele fazer um movimento de alta até ele encontrar liquidez nessa zona superior lá, para depois ele buscar uma movimentação de queda. Você entender da onde o mercado está indo, para onde o mercado vai, é extremamente importante para você se localizar dentro de toda a sua movimentação aí, para você não se confundir com sua leitura, lembrando que você tem movimentos secundários aqui de change of character, né? Você tem aqui movimentos secundários do mercado tá trabalhando com a leitura, com a movimentação em si, né? Da quebra da estrutura dessa mitigação, mas a gente não vai colocar isso daqui aqui para não misturar as referências, tá? Mas é importante você saber que esse movimento é um movimento dentro deste outro movimento que aqui está gerando mais um movimento. Então você tem 3 leituras. Você tem o mercado tendo a visão desse movimento do choque, onde aqui você está validado as regiões de demanda lá na parte de cima, ele foi mitigar até lá e está te dando a venda até aqui. Porém, nesse movimento secundário que você tem aqui, ele está te dando agora a possibilidade de fazer uma reentrada utilizando esta região de liquidez que nós temos aqui, ok? Bom, pessoal, ficou bem completo o estudo de hoje, né? E aí a gente vai focar simplesmente no mini índice hoje, para a gente poder praticar um pouco esses conceitos e a gente observar amanhã. Pessoal, se você quer aprender mais sobre a minha forma de operar, minha forma de ver o mercado, utilizando todo ali a interpretação de onde está o dinheiro, seguindo exatamente o dinheiro esperto, né? Participe da minha mentoria, tenho certeza que não tem ninguém no Brasil e olha lá no mundo que oferece tudo isso que eu estou te oferecendo. Quer saber mais informações? Acesse o link da descrição desse vídeo e assista a apresentação que tem lá no meu site, onde eu mostro tudo para você sobre o método OED. Te espero lá, muito obrigado a todos, um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima.